Olá, pessoal. A gente vai iniciar agora o nosso webinário sobre consumo de moda consciente na moda. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é NNC. Estou aqui para falar um pouco sobre o consumo consciente na moda, né, a importância disso, né, de cada um de nós em trabalhar por e com essa moda mais consciente, né, e não só trabalhar e como usar, né, não necessariamente todas as pessoas que estão me vendo aqui agora trabalham com moda, né, mas com certeza todo mundo veste roupa, né, as pessoas, logo que a gente nasce, né, a primeira coisa que a gente é envolto é por uma roupa, né, então assim, eu acho que é super importante cada um de nós começar a refletir sobre isso, né, porque quantas roupas a gente precisa ou necessita, né, às vezes não precisa de tantas roupas quanto certamente a gente tem a mais nos nossos guarda-roupas, mas é importante a gente ter essa consciência, né, de como consumir de maneira mais consciente. Deixa eu... Vou colocar aqui, eu vou começar agora então a apresentação do consumo consciente na moda, né? Qualquer coisa também vocês vão me questionando, me perguntando, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para responder para vocês, né? No final da apresentação a gente vai ter o chat para responder essas questões. Bom, na palestra de hoje eu vou falar, né, sobre essa transição para a nova era sustentável, né, em especial na área da moda, né, e alguns tópicos que vão ser abordados são as estratégias para o consumo consciente, né, e os tipos de cuidados que a gente deve ter com as peças. Bom, eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre mim, né, porque muitas pessoas às vezes me perguntam, Anne, como é que tu chegou a trabalhar com essa moda sustentável, né, como é que tu veio trabalhar com isso? A minha formação é em moda e artes plásticas, né, me formei em moda na Universidade de Caxias do Sul, em artes plásticas na URGS, desde cedo, né, entrei com 17 anos, já nas duas universidades simultaneamente, né, e depois, em seguida, comecei a estagiar na Malharia Barros, que é uma malharia que era bastante tradicional, né, tinha mais de 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, e com o trabalho, né, de designer, eu comecei a observar a quantidade de resíduos têxteis que eram despendidos ao longo da produção. E quando a gente trata de malharia retilínea, além de ter, não é só a questão de ajustes de modelagem, confecção, tem o ajuste também do tipo de ponto, né, da firmeza do ponto, quando, né, é o tricô, a malharia retilínea é o tricô, né, e só que no caso era industrial. Então, eu comecei a observar a quantidade de panos, né, de tecidos que eram postos no lixo mesmo, né, porque realmente eles acabavam dando para algumas comunidades para pensar em novas maneiras de reaproveitar esses resíduos, mas dificilmente eram reaproveitados dentro da própria malharia. E isso começou a me incomodar um pouco, né, todo esse desperdício, esse impacto ambiental, e começou a despertar em mim essa vontade por um trabalho com moda mais sustentável. Ainda não tinha de forma tão consciente na minha cabeça, mas de certa forma, como eu tinha uma relação muito próxima e boa com uma das donas sócias da malharia, ela disse, Anne, pode utilizar o que tu quiser aqui desses resíduos, tinham caixas e caixas, uma quantidade bastante grande desses tecidos, desses panos de malharia retilínea lindos, né, com fios de altíssima qualidade e que estava ali
sem ser reaproveitados. Então ela disse, não, pode utilizar, e com isso eu comecei a trabalhar com peças de mulagem, que eram peças feitas em cima do manequim, né? A mulagem é a modelagem feita em cima do manequim ou de um corpo, né, que tu vai moldando e criando uma modelagem totalmente nova, inusitada. E, de certa forma, essa modelagem, ela foi também um start que, em seguida, né, começou a minha confecção, que inicialmente tinha o nome de ANNC, e depois, com o tempo, virou a Contextura, que eu vou falar um pouco mais adiante. Depois, trabalhando com isso, né, comecei também a prestar serviços, né, para outras marcas e confecções. Fiz meu mestrado em Design e Marketing de Vestuário pela Universidade do Minho, em Portugal. Né? Antes disso, até fiz o curso de aperfeiçoamento em Fashion Design no Instituto Europeu de Design. E depois, já no meu doutorado, eu me aprofundei bastante nessa questão da sustentabilidade na moda, que eu fiz o meu doutorado em design na Universidade de Aveiro, com foco em moda sustentável, né, no qual eu coloquei em prática as teorias, né, eu trabalhei e coloquei à prova a questão da sustentabilidade com os produtos da Contextura. Né, isso eu comecei o doutorado em 2008, né, em 2010 a gente criou a Contextura, eu e a Evelise, que é minha mãe e minha sócia, que também já foi com esse viés, já com essa intenção sustentável. Né? O trabalho com os designers, né, a gente prestou serviço, quando eu voltei do meu mestrado, a gente estava prestando muitos serviços para outras marcas, né, como a Maria Bonita, do Rio, a Uma, o Ronaldo Fraga, o Fauzi Ratten, a Galeria Melissa, e nisso a estratégia já era utilizar os resíduos têxteis ou de etiquetas mesmo. A Uma foi uma marca que a gente utilizou bastante fios siliconados e etiquetas emborrachadas para reaproveitar isso em novos tratamentos de superfícies têxteis através da colagem têxtil. Então, a minha trajetória é mais ou menos isso, resumidamente. Né? Desde 2010 a gente tem a Contextura, que é uma marca pioneira no Rio Grande do Sul, em termos de moda sustentável, no qual a gente estuda as teorias e aplica na prática. Né? Trabalhei na área acadêmica também ao longo de 10 anos, em cursos de graduação e pós-graduação, né? Tanto especialização quanto mestrado. Né? E hoje estou focada na Contextura e nessa disseminação dos conteúdos de uma moda mais consciente, né, através de cursos presenciais que a gente tem aqui na Contextura, quanto online. Bom, começando a questão, né, do que é esse consumo consciente, né, ele está bastante em expansão, né, as pessoas aos poucos começam a pensar, né, se preocupar de comprar de quem faz, né, ou seja, fomenta a economia local e preocupa-se com o meio ambiente, né, e não quer mais se preocupar, não quer mais comprar e incentivar a compra de roupas, né, provenientes de trabalhos análogos à escravidão. É claro que isso ainda é um pouco, está bem no início, né? Acredito que todo esse movimento do Fashion Revolution tem ajudado e acrescentado bastante nesse sentido, né? Dessa conscientização das pessoas realmente, olha, essa moda barata, alguém está pagando a conta, né? Então esse consumidor está cada vez mais exigente, consciente, né? E aos poucos esse indivíduo está disposto a reduzir o consumo e retardar o descarte das roupas. Né? Essa tomada de consciência do papel do consumidor na sociedade é fundamental para o crescimento da moda mais sustentável, né? Através do consumo, consumindo, né, de forma mais consciente, adquirindo roupas sustentáveis dentro dos eixos da sustentabilidade, né, da questão ambiental, socioética e econômica, e poderia ainda aqui agregar a questão cultural.
né, cuidando e preservando as roupas que já existem, que também isso é de fundamental importância, que as pessoas cuidem do que já tem, né, estendendo esse ciclo de vida e, quando necessário, né, descartando de maneira mais consciente. Ao consumir, né, essa moda mais sustentável, né, além de ajudar o meio ambiente, né, e as pessoas, também é possível economizar dinheiro, né? Algumas pessoas podem estar me perguntando, como assim? Eu vou economizar dinheiro adquirindo, usando roupas mais sustentáveis? Sim, né? O consumo consciente, primeiramente a gente preza, né, por consumir se necessário, não incentivando o consumo pelo consumo, né? Quando consumir, né, que muitas vezes tu diz, eu não tenho uma super necessidade de comprar mais uma peça, mas então que tenham trocas simbólicas, que as pessoas realmente comprem coisas de melhor qualidade técnica, estética, e que realmente se vejam na roupa, né, de maneira que aquela roupa faça sentido, que não seja só mais uma peça dentro do seu guarda-roupa, né? Então, quando consumir, dá prioridade para as peças que tenham matérias-primas e processos mais sustentáveis, que sejam atemporais, ou seja, não vão sair de moda amanhã, né, ou na próxima estação, e que tenham qualidade técnica e estética, né? Porque muitas vezes não adianta ter uma qualidade estética, às vezes, muito legal, que isso acontece muito no fast fashion, mas quando tu vai ver depois, a peça em seguida, ou a matéria-prima realmente é de péssima qualidade, visualmente pode ser bonita, mas a matéria-prima é de péssima qualidade, ou a questão técnica em termos de modelagem, ou mesmo corte, né? Quem não teve já alguma peça que a calça, às vezes a modelagem da calça, aquela costura vem no meio da perna, ou isso significa que é um problema de corte, né? Então, a gente tem que observar várias questões, né? E essas peças, elas devem durar por muitos e muitos anos, né? Pensando nesse prolongamento do ciclo de vida do produto. Isso tudo a gente deve pensar, se a peça ainda tiver uma tecnologia têxtil, melhor ainda, né? Porque isso ajuda a minimizar lavagens, né? Ou seja, e também a questão, se ela for realizada com a técnica, né, do Zero Waste, né, com formas mais amplas, eles também auxiliam que essas lavagens não tenham que ser tão frequentes. É claro, gente, que aqui a gente está falando assim, que tudo vai depender de quem vai estar usando essa roupa, né? Eu posso dizer assim, eu vou usar uma roupa que é Zero Waste, mas eu vou estar no calorão, em alto verão, no Rio de Janeiro, ou mesmo Porto Alegre, que é Porto Alegre, e não vou lavar. É claro que para tudo tem que ter um bom senso, né? Então, tudo vai depender do clima, da sudorese da pessoa, né? Que ocasião, se a peça... Mas, normalmente, as peças com modelagens mais amplas não têm essa necessidade de lavagem tão frequente. E caso também tu tenha cansado, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu cansei de uma determinada peça, né? Ou porque mudou o formato de corpo, ou porque realmente não... A pessoa pode ter mudado de estilo e aquela peça não faz mais sentido para si. Né? Então, a gente tem que pensar nesse repasse da roupa para outras pessoas. A gente está falando, a gente mora no Brasil, né, que é um país que é super carente, tem muitas pessoas passando por N necessidades, né? Então, assim, se puder repassar para pessoas carentes é bom, mas em estados usáveis, né? Porque eu já vi muita gente que muitas vezes repassam para as pessoas carentes coisas que praticamente não tem mais como usar, né? Ou através de brechós, que é um tipo de consumo que tem crescido, né, uma estratégia sustentável que tem crescido bastante, né, para estender esse ciclo de vida do produto, né, até pouco tempo atrás, e eu acredito que ainda tenha, né, isso a Madeleine Miller, que é uma grande amiga e stylist, que trabalha há muitos anos também com moda sustentável, né? Ela fez toda uma pesquisa do mestrado dela em cima de um consumo mais consciente. Ela, inclusive, fez
o livro, né, que é o Admirável Moda Sustentável, né, que é um resumo da dissertação de mestrado dela, né, e que fala justamente dessa questão que ela entrevistou várias gaúchas e para surpresa dela, né, porque eu uso também roupa de brechó, eu acho que isso tem crescido bastante, mas ainda é uma coisa que está no início, né, e na pesquisa da MAD, um dos resultados que veio é que muitas pessoas ainda têm preconceito com roupa de brechó e com moda sustentável, né? Ela escutou várias vezes que roupa de brechó é roupa de gente morta, né? E que isso, por favor, né? Eu acho que não é por aí. A gente pode sim usar roupas de altíssima qualidade, né? E estender esse ciclo, reaproveitar por outras pessoas. E também a moda sustentável, eu acredito que ainda também tem aquele ranço que a moda sustentável é moda de ripongo, ou é uma moda ou só básica, ou que não tem design, e eu acho que tudo isso vem mudando bastante, crescendo no nosso país, em especial tem tido um crescimento bastante elevado nos últimos anos, né, de todos esses movimentos, seja do Fashion Revolution, do Fórum do Fashion Revolution, do Brasil Eco Fashion Week, das feiras locais, eu acho que tudo isso tem crescido e ajudado a fomentar esse consumo de maneira mais sustentável, né? E tudo isso resulta, né, e ajuda sim a economizar dinheiro, porque na medida que eu vou comprar uma peça que eu realmente precise, que faça sentido para mim, que eu me identifique, né, o design para empatia, consequentemente, isso vai fazer mais sentido, vai usar mais, vai cuidar mais, né? Quando a gente compra uma peça que a gente realmente gosta muito, a gente cuida mais. E, consequentemente, o ciclo de vida dela vai aumentar, né? E estender bastante. Com relação, né, tudo isso a gente tem que pensar nas empresas ecoamigáveis, né, eco-friendly, todas essas marcas que têm trabalhado para trabalhar com esse consumidor, né, para dirigir-se a esse consumidor através de produtos personalizados ou em edições limitadas que garantem uma certa individualidade, com qualidade e em espaço de tempo maior, né? É uma mudança do fast fashion para o slow fashion, né? O fast fashion é aquele consumo pelo consumo, é uma moda rápida, galopante, que vai mudando, né? E que a cada dia, a cada semana tem uma nova coleção nas lojas, né? E que segue tendências. E o slow fashion já tem uma outra característica, né? São produtos com qualidade técnica e estética, atemporal, não seguem tendências, né? Possuem matérias-primas e processos mais sustentáveis, estimulam a economia local, o respeito às pessoas, através de uma cadeia transparente, ética, né? Incentivando os novos valores de vida, no qual é mais importante ser do que ter, ou seja, é mais importante eu me sentir bem com a peça, eu estar feliz, eu estar confortável, do que eu simplesmente, vou comprar, vou usar uma coisa para aparentar um status que eu não tenho, né? Existem algumas pesquisas, né, que dizem que a fase de uso é a mais impactante e a que mais gasta energia. Muitas vezes, até um pouco tempo atrás, se diziam assim, pensava no ciclo de vida do produto, né, nos impactos do ciclo de vida do produto, pensando muito na questão da confecção desse produto, né, na parte de confecção, de produção desse produto. E algumas pesquisas, né, se vocês forem pensar assim, o tempo que leva para produzir e o tempo que fica sendo usado o produto, normalmente, a fase de uso é muito maior, né, do que a fase de produção.
Então, é a fase mais impactante que deve ter mais cuidado, apesar das pessoas normalmente não pensarem dessa maneira, né? Então, os cuidados com essa roupa, né, que a gente tem que ter, né, e os motivos, normalmente, de lavagem, né, são o odor e a sujeira, né, e com isso, a frequência de lavagens, ela é muito alta. Então, a gente deve pensar assim, né, que de acordo com o Dombeck e o Lockyer, de 2011, deve-se ter alguns cuidados com a lavagem, né? O que mais gasta energia em uma máquina de lavar é o aquecimento da água, ou seja, se a gente vai trabalhar com uma máquina de lavar, pensar no aumento da quantidade de água e de temperatura, né? Que temperatura, quanto mais, normalmente nas máquinas de lavar roupa, a gente tem ali, que temperatura que eu posso colocar. Posso botar mais alta ou mais baixa. Tentem sempre usar o mais baixo possível, que é menos impactante, né? Então, aumenta esse aumento, né, da quantidade, a gente sabe que esse aumento da quantidade de água e de temperatura aumenta a energia gasta para lavar a roupa. A Salcedo traz no livro dela algumas questões assim que ela coloca, né, de lavar a roupa somente quando ela estiver suja, né, porque muitas vezes as pessoas usa uma vez, ela tá limpa, não tá fedorenta nem nada, e acaba já botando para lavar. Pensem antes se realmente é necessário. Claro que se a roupa estiver suja, a gente não deve guardar a roupa suja, até porque fica com a gordura do corpo, né, com o cheiro e tudo mais. Mas tentem, de preferência, estender os ciclos, né, a quantidade de lavagem, só lavar se realmente precisar. Utilizar detergentes biodegradáveis, né, esperar para encher a máquina de lavar. Eu observo, assim, tem algumas pessoas que muitas vezes, tem 3, 4 peças de roupa, já coloco na máquina de lavar roupa. Não, esperem ter um número maior de peças para lavar, né? Escolher um programa de lavagem de ciclo curto, também isso é importante. Muitas vezes as pessoas colocam naqueles ciclos pesados que levam 2 horas de lavagem sem ter necessidade. Se não é uma roupa que está pouco suja, tentem colocar, às vezes, naqueles ciclos de 30 minutos, é o suficiente, lava bem, né? E a questão de até 30 graus, evitar colocar alturas muito elevadas de temperatura nas máquinas. Outra questão, de preferência, secar a roupa ao ar livre. Eu sei que muitas pessoas vão me dizer, Anne, mas não é possível, meu apartamento é pequeno, eu não tenho área e eu sou obrigada a colocar na secadora. Ok, se a gente não tem opção, né, mas dentro da possibilidade de cada um de vocês pensar, né, será que eu preciso gastar mais energia para secar minha roupa? Ou será que eu posso tentar lavar minha roupa num dia de sol, que aí vai secar mais rápido, né? De preferência, tentar também não utilizar amaciante. Em seguida, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Esperar para ter várias roupas, também para a questão da passadoria, né, da passagem a ferro. Tentar dar uma segunda vida à roupa antes de colocá-la fora, né? São algumas questões. Acho que o PPT. Eu queria dizer. O PPT sim, né? Apresentação. Decidir, outra questão, né, que eu estava comentando, decidir os tipos de sabão e amaciante, eles são super importantes, né, porque isso diminui o impacto ambiental gerado, né, durante os cuidados da roupa, né. Como vocês sabem, né, o sabão possui vários químicos, né, que são tóxicos e que são liberados no meio ambiente. Então, dentro do possível, também tentar sempre utilizar um produto eco-friendly. Deem preferências, dê preferências também a produtos menos impactantes, né? Eu coloquei algumas questões aqui que muita gente não sabe, né? E até pesquisando, eu descobri outras coisas, né, sobre o amaciante, né, natural, que é o vinagre de maçã, e
o sabão de glicerina e de coco, né, que pode ser líquido ou de barra, também eles são menos impactantes. Os benefícios do vinagre de maçã tem, além da questão, né, de servir como um amaciante natural de roupas, né, tem todas essas outras questões, né, de refrescar o hálito, tratar o refluxo gástrico, alivio o incômodo intestinal, entre tantas outras características, né, e benefícios que realmente é um material que é bem interessante para quem quer seguir por um consumo mais consciente, não só de roupas, né, mas no seu dia a dia. O sabão de glicerina também, além de ser ótimo, né, para lavar as roupas sem prejudicar o meio ambiente, ele também ajuda a hidratar a pele, né, conferindo proteção, maciez e preserva a elasticidade. E do sabão de coco, que também pode ser líquido ou em barra, né, ele é excelente para lavar as roupas sem poluir o meio ambiente. A questão, ele ajuda a limpeza da pele profundamente, o combate ao envelhecimento precoce, né, o combate à acne, promove a cicatrização da pele, combate a caspa, recupera e hidrata o cabelo. Então, são muitas qualidades que a gente tem que começar a observar nesses benefícios desses produtos, não só para lavar suas roupas, como para o seu dia a dia. A Salcedo, né, elenca algumas questões importantes no papel do usuário para um consumo de moda mais sustentável, como informar o consumidor, né, a reduzir a necessidade de lavar, né, através de acabamentos anti-manchas, acabamento anti-odores, que isso ainda é pouco divulgado e difundido no mercado. O desenho também, através do desenho de peças modulares, que podem extrair uma parte só da roupa, por exemplo, golas e punhos, né? Se a gente tivesse camisas que a gente pudesse retirar golas e punhos mais facilmente, só lavar essa parte, que são as partes que realmente sujam mais, a gente não precisaria lavar toda a peça, né? Então, são maneiras de pensar em aumentar a vida útil do produto, né? E se, vamos dizer, não só lavar, mas às vezes até trocar, vamos dizer que gastou a gola da camisa. Chegou um tempo, em determinada hora, não tem mais como reaproveitar, a gola está horrorosa. Se pudesse só trocar a gola, às vezes, muitas vezes, o corpo está ótimo, em ótimo estado, né? E também pensar na questão, através de peças modificáveis ou personalizáveis, peças multifuncionais ou reversíveis também ajudam para esse consumo mais consciente, né? Pode ter numa mesma peça, várias peças e utilizar de N maneiras. Aqui é só um exemplo de uma mesma peça. Oferecer também a opção de aluguel de peças, né? E pensar na gestão de resíduos, né? Através de produtos biodegradáveis, né? Que eles se desfazem sob determinadas condições de luz, calor e umidade, né? Eles não deixam nenhuma partícula tóxica no meio ambiente. Tem muita, a gente costuma utilizar, por exemplo, a gente usa uma malha de poliamida biodegradável com controle de CO2 e UV50 aqui na Contextura. E eu já tive algumas clientes que me perguntaram, Anne, mas eu vou comprar uma peça biodegradável que eu vou botar no armário e vai sumir em pouco tempo. Não. Existem condições específicas de luz, de cor, de umidade, né, no aterro. Então, e aí, em torno de 4 anos, ela se biodegrada. Mas no armário ela não vai se biodegradar. A Fletcher e a Cruz, né, no livro Moda e Sustentabilidade, né, Design para Mudança, de 2011, elas também elencam a questão da modularidade como uma estratégia de consumo sustentável através de uma participação lúdica e criativa do usuário. Eu confesso que a gente também já testou essa estratégia aqui na Contextura, né, da customização em massa. Em pequenas alterações funciona, mas quando a gente deixa um leque muito grande, que o consumidor tem que criar muito,
a nossa experiência é que não dá muito certo, porque nem todas as pessoas trabalham com a área de criação, e que a gente observa é que elas querem é receber o produto pronto, né, no máximo fazer algum ajuste de comprimento, escolher a cor, mas não criar uma nova peça. Mas é uma estratégia, né? A Guilt, que também é outra autora importante na área da moda sustentável, né, no livro que é um clássico, né, A Moda Sustentável, um guia prático, de 2014, ela coloca o conserto e a manutenção como outro tipo de estratégia sustentável, né, que deve ser adotado pelos consumidores. Apesar de que se vê que faltam habilidades, né, o público está cada vez menos tendo essa habilidade com costura. Então isso a gente observa assim que algumas gerações atrás as pessoas, todas as pessoas, não só as mulheres, mas os homens também sabiam pregar um botão, fazer uma bainha. Hoje em dia isso a gente observa que não tem mais. Eu tive muita aluna de faculdade de moda que nunca tinha costurado nada, entrou na faculdade sem nunca não sabia o que era agulha e linha praticamente. Então, assim, essa cultura do reparo, né, eu espero que aos poucos, com toda essa onda, né, do slow fashion, da moda sustentável, que volte até não só por economia, mas também por sustentabilidade. Né? Mas a gente observa que isso ainda é uma coisa difícil de acontecer, porque a atração por novas roupas e baratas, né? Muitas vezes a roupa nova sai mais barata do que o conserto, né? Porque se a pessoa não tem habilidade, ela vai pagar para alguém fazer esse conserto, e aí ela vai preferir por que eu vou gastar, sei lá, R$50 para arrumar uma roupa se eu vou gastar 60 numa roupa nova? Só um exemplo, né? Então, mas aos poucos a gente espera que vá mudando, né? Através desse conserto, propõe a restauração dessa peça danificada, né? Então, existem vários tipos. A gente pode ter a roupa, um problema, quem nunca teve uma roupa com traça, né? Ou por causa de mancha, ou um pegão, um furinho, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar como reparar, né? E tratar o reparo como um símbolo de distinção e individualidade, né? Inspirando as pessoas a comemorar, a exaltar essas manchas, esses buracos, esses rasgos, né? Evidenciando isso através de técnicas de aplicação e customização, né? Então, tornar a peça única, pensar nesse sentido, que a peça vai ser só minha, né? E ninguém vai ter outra igual. Aqui eu trouxe um material da Fletcher e da Gruzzi, que é um metabolismo atual e futuro, né, de um guarda-roupa, com muitas opções, né, para desacelerar os fluxos pessoais de material, né? Então, vocês observam que o fluxo atual ainda está, utiliza e põe fora, né, descarta. E o metabolismo que elas chamam assim do futuro, né, tu vai pensar em várias maneiras, né, seja através de reciclagem, de brechó, né, mercado de segunda mão, em outras estratégias para estender esse ciclo de vida desse produto. Quando a gente trabalha com um consumo mais consciente, a gente deve, como designer, né, para quem estiver trabalhando com isso, design para participação do usuário, né, que os clientes possuem um canal de comunicação direto com a marca, né, para receber feedbacks o mais breve possível, né, e constante, e com isso, a melhor adequar e aperfeiçoar os produtos à sua clientela. Né? O design para participação do usuário visa oferecer ao usuário um produto mais de acordo com o seu perfil e gostos. Hoje em dia, as marcas não oferecem mais produtos e serviços, né? A gente deve pensar em experiências, né? Caracterizadas pelo envolvimento desse consumidor na vivência de uma situação memorável. O que eu posso fazer para o cliente realmente vivenciar a marca, pensar e se sentir parte
daquela comunidade, daquele produto, daquela marca, né? Então, tudo isso pode ser através da personalização, de peças multiusos, de N estratégias que a gente pode, ou de serviços, né? Eventos, palestras, cursos, tudo isso a gente pode pensar como envolver e tornar cada contato com esse cliente uma nova experiência agradável e frutífera. Para isso, a gente deve ter em consideração a aceitação, né, que isso também não adianta a gente produzir e não ter onde escoar, onde vender, né? Então, a aceitação dos produtos sustentáveis e a necessidade de mudança de comportamento desse consumidor também são importantes, né? O consumo consciente é um resultado de novos paradigmas adicionados às mudanças de comportamento. A gente observa que, pelo menos aqui em Porto Alegre, tem muitas feiras locais que esse consumidor, aos poucos, já está entrando, entendendo e valorizando as produções locais, não só de moda, né, em design em geral, em vários tipos de produtos. Então, mas eu observo que ainda na parte dos lojistas ainda tem um elo da cadeia que está um pouco quebrado, que ainda não está entendendo e na medida que tu não entende, tu não valoriza e não consegue inserir esses produtos no mercado. Então, acaba que hoje em dia, que eu observo, as pequenas marcas sustentáveis estão produzindo e vendendo direto ao consumidor, seja através de e-commerce ou feiras, mas os lojistas ainda estão com essa cabeça, a grande maioria, não posso generalizar de maneira nenhuma, mas a grande maioria ainda está com a cabeça de fast fashion. Né? A transição para o consumo sustentável caminha a passos lentos, né? A gente sabe que isso não é de uma hora para outra que vai mudar um monte, né? Então, esses profissionais de design devem investir em novos processos e produtos, né, de acordo com os aspectos ecológicos, sociais, econômicos e culturais que sejam aceitos pela sociedade, né? Caso contrário, a gente só vai gastar desnecessariamente energia, matéria-prima, né? E, consequentemente, resíduos que vão ser descartados no meio ambiente. Para consumir de forma mais consciente, né, a gente deve, né, algumas questões que eu coloquei aqui, lavar as roupas com sabão neutro, de glicerina ou de coco, né, evitar amaciante de roupas, né, se precisar trocar por vinagre de maçã, evite passar a roupa, né, se não tiver a opção, passar com temperaturas mais amenas, secar a roupa naturalmente, né, se usar a secadora, evite temperaturas muito altas, e evite ficar com roupas paradas no guarda-roupa, né? Doe as roupas paradas, repare, troque, compartilhe. Eu vou aproveitar agora o final dessa apresentação para divulgar o curso Moda Temporal, que é um curso online que eu estou realizando, né? É um curso que ele é bem genérico, seja para designers, estudantes de moda, lojistas ou consumidores, né, que trabalham ou consomem moda de maneira mais consciente no seu dia a dia, né, e com isso a gente vai economizar dinheiro e ser eco-friendly, né. O curso, gente, está estruturado da seguinte forma. O primeiro módulo, que é um módulo de moda sustentável, eu abordo algumas questões como desenvolvimento sustentável, fast fashion, slow fashion, moda sustentável, moda ética, moda orgânica, moda artesanal. No segundo módulo, eu falo das estratégias de moda sustentáveis, né, dentre elas a introdução às estratégias de moda sustentável, os 3 R's, o upcycling, o downcycling, o zero waste e a customização em massa. E no quarto eu vou falar de moda circular e no quinto o papel dos atores da cadeia da moda, como o papel do designer, do lojista e do consumidor.
como bônus, né, para quem tiver interesse no curso, ele vai estar aberto somente durante uma semana para as inscrições dessa primeira turma, né, é até o dia 30, né, às 11h59 do dia 30, que a gente vai estar com as inscrições abertas para essa primeira turma. Como bônus, eu coloquei, vai ter o guia de marcas mais conscientes, e uma visita guiada à contextura. Não sei se as pessoas estão conseguindo ver. Sim. Sim, aparecendo aqui. Vocês devem estar conseguindo ver a estrutura, né, ali para se inscrever. Quem tiver interesse, vai ser um prazer. Essa é a primeira turma. Eu já dei esse curso presencialmente aqui na Contextura, né, em 2 edições, mas esse é o primeiro que eu realmente faço online, né? Então, como esse curso online é o primeiro, a gente está... a gente fez uma promoção bastante especial. Eu não sei se dá para ver. Vocês podem só clicar ali em quero me inscrever. O curso, todo o conhecimento, né, qual é a diferença desse curso em relação a outros cursos de moda sustentáveis. Como eu disse inicialmente para vocês, toda a minha trajetória da moda, né, eu sempre trabalhei, como eu trabalhei muitos anos, tanto dentro da academia quanto no fazer, né, que faço isso até hoje, então eu sempre trabalhei com essa questão de pesquisar as teorias, os conceitos de moda sustentáveis, aplicar na prática e ver o que funciona, o que não funciona, né? Então tudo isso me ajudou a montar esses cursos, né, esse repertório, para passar para vocês, né, essa união da teoria com a prática. O curso, vocês podem fazer em até 5 vezes, né, de R$ 29,60, dá menos de R$1 por dia, se fizer em 5 vezes sem juros, né, ou se quiser fazer à vista é R$ 148. Né? Se vocês forem comprar vários livros de moda sustentáveis, né, e o tempo também para consumir todo esse conteúdo, né, vai levar muito mais tempo. O curso tem em torno de 1 hora, né, ele é bem rápido, mas é bem focado, bem sucinto, para realmente passar essas informações que eu acredito que sejam bastante especiais e importantes para quem quer trabalhar, né, ou consumir moda sustentável. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma pergunta? A Maiara pediu se tu vai disponibilizar esse material. A apresentação a gente vai mandar para vocês por e-mail, né? A gente vai disponibilizar no YouTube também. Então, a gente, em seguida, manda o link para vocês dessa apresentação, que vai estar disponível, né, de todo esse webinário, né, sobre um consumo de moda mais consciente. Mais alguma questão? E se tiverem dúvidas, pessoal, também com relação ao curso, ao que eu passei hoje na aula, a minha trajetória, alguma questão, né, vocês podem mandar um e-mail para o contato @anic, Ani com 2 N's e anicet.com.br ou ani.anic@gmail.com. Em qualquer dos 2 e-mails, a gente vai responder rapidamente e tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa também, não sei se tem mais alguma dúvida. Sim. É isso? Então, tá, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Realmente, para mim, foi uma aula muito especial, que foi a minha primeira aula online,
né? Já estou acostumada a dar aula presencialmente, né? Eu fiz isso ao longo de 10 anos e venho dando outros cursos de extensão, mas realmente cursos, né, aula online, esse é o nosso primeiro webinário de muitos que vem por aí. Muito obrigada pela atenção e qualquer coisa estou à disposição. Grande abraço.